Fala, meu amigo advogado! Nesse vídeo nós falamos sobre marketing jurídico de uma maneira um pouquinho diferente. Respondemos duas perguntas aqui, uma do Juvan Ferreira e outra do Rodrigo Gonçalves, ambos questionando sobre o potencial de negócios em áreas de atuação muito específicas. Do Juvan, em processos migratórios, e do Rodrigo sobre lavagem de dinheiro. Nós fizemos uma análise enquanto gravávamos esse episódio e eu tenho certeza que vai render bons insights aí para o seu planejamento de marketing jurídico. Lembrando a você que este é um corte do Trimind Cash que nós gravamos semanalmente, sempre com convidados, advogados que estão se destacando no direito, falamos sobre novidades de marketing jurídico, estratégias, oportunidades de negócio e diversos outros insights para você aplicar no seu escritório. E ao final deste corte eu vou deixar o link para você assistir o episódio completo. Então vou já cair direto na parte ali do marketing jurídico propriamente dito, e para entender potencial de retorno de algumas áreas, pode ser? Legal. Vamos falar aqui então sobre, só para dar um contexto aqui, né, cara, marketing jurídico, como saber o potencial do retorno no meu nicho de atuação do direito. Vamos fazer um ao vivaço aqui também, para explicar como a gente consegue identificar se vale a pena investir ou não. O Juvan Cunha Ferreira, né, nosso seguidor aí, gostaria de sugerir um vídeo sobre advogados que atuam em processos imigratórios. Como procurar? Será que tem gente imigrando, senhor Guilherme? Mostra pra nós. Muito bom. Vamos lá. Juvan, o primeiro ponto aqui que a gente faz é o seguinte, tá? Que é um dos trabalhos mais negligenciados, eu diria, tá? Pelos advogados. Que é um bom trabalho de análise de palavra-chave. Então, o que eu recomendo você fazer? Antes de você sair fazendo qualquer tipo de pesquisa, tá? Porque depois das pesquisas, a gente perde muito tempo nisso, fica divagando sobre aquele assunto e não consegue ter uma definição interessante sobre o que seguir, né? Qual o caminho que a gente vai adotar. Então, o primeiro passo que a gente identifica assim, vou fazer um mapeamento de palavras-chave. Então, aquele job to be done que eu falei um pouquinho antes aqui no podcast é assim, quais são as circunstâncias que podem estar levando a isso? Então, processo migratório. Uma pessoa quer ir morar nos Estados Unidos. Estou citando os Estados Unidos aqui como exemplo. Será que ela quer morar em que país? Estados Unidos, Portugal, França, Alemanha? Né? Que tipo de visto que ela está querendo? É para estudante? É para abrir um negócio? É para uma residência temporária? Então, mapeie todas as palavras-chave que se relacionam com aquele assunto, tá? Que são as circunstâncias que eventualmente aquela pessoa pode ter, certo? Feito este mapeamento, aí nós vamos identificar o volume de palavra-chave. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma delas, que é este processo migratório, né? Então, processo migratório é um termo mais complexo de pesquisa, pouca gente deve procurar desta forma, né? Então, eu coloquei processo migratório aqui no Google, só para fazer uma brincadeirinha, fazer um teste. Ó. Então, o que ele está mostrando para a gente? Aí vem um detalhe interessante. Processo migratório no Brasil, processo migratório no Brasil, isso aqui está muito relacionado a trabalho, tá? Tanto de ensino médio, faculdade, talvez, enfim, até porque eu já vi minha filha pesquisando sobre isso. Então, a palavra-chave processo migratório está levando a um conteúdo instrutivo, que não guarda relação, provavelmente, com o trabalho daquele advogado. Sim. Tá? Quem é que define isso aqui? Eu costumo dizer que o Google é rei, tá? Quem define isso é o Google, porque eu botei processo migratório, ele não me levou para um site de advocacia, ele me levou para todamatéria.com.br, para a história. Então, assim, a palavra-chave está errada. Se eu colocar aqui agora, por exemplo, advogado, imigração, fica óbvio, né? Eu ia falar assim, opa, advogado de imigração, esse cara está querendo contratar alguém. Alguns anunciantes, e aí sim, especialista em imigração. Então já começo a ter palavras que definem. Um hackzinho legal aqui, na dúvida, você está lá debatendo com o seu sócio, mapeou as palavras-chave, você acha que aquele usuário está procurando sobre determinado assunto e seu sócio acha que é sobre outro. Sabe o que você faz? Nenhum de vocês tem razão. Quem tem razão é o Google, ele é rei, ele manda. Vai lá e coloca aquela palavra-chave e de acordo com a resposta do Google, vocês vão ter a direção, definição do que aquele usuário realmente está procurando, sabe? As circunstâncias que o Google entendeu e está direcionando para ele, tá? Então eu botei advogado migratório para ficar fácil. Agora eu vou colocar o seguinte, embaixo aqui a gente tem os feedbacks, né? Que é quando o Google ele fala assim, cara, as pessoas relacionadas a essa palavra advogado migratório também pesquisam sobre outros assuntos. E aí que a brincadeira vai ficando legal. Então você fez lá, separou palavras-chave, né? Eu usei duas aqui como processo migratório, agora como advogado, né, de imigração. E aí o que ele está me dando aqui? Olha que interessante. Quanto custa um advogado de imigração? O que faz um advogado de imigração? Como virar um advogado de imigração e quanto custa um processo de imigração para os Estados Unidos? Certo? Então você já tem alguns outros feedbacks. Todos esses feedbacks, esses termos, devem ser separados. Separe num Google Sheets, numa planilha, para que você vá mapeando, né? Falando, poxa, que bacana, isso aqui são perguntas que estão sendo feitas. Para daqui a pouco a gente chegar na questão do volume, da quantidade, certo? Uma outra palavra comum aqui, por exemplo, visto. Se eu colocar visto e como, eu costumo dizer que essa é a famosa pesquisa
A forma burra de pesquisar. Você bota uma frase sem concordância e bota a palavra como. Geralmente ele vai te dar alguns insights relevantes. Então, por exemplo, eu botei visto e como, eu botei assim, ó, visto como. O que está aparecendo? Como tirar, como conseguir, né? Visto, conjunto de normas que a todos se dirige a todos, vincula, deve ser pesquisa, trabalho, né? Tentando fazer prova, né? Então você tem várias formas que o Google já te dá como autocomplete, como a gente costuma dizer, tá? O que pode substituir visto? Quando usar visto, pode iniciar. Deixa eu colocar visto. Mas aqui, isso aí é pré-vista a palavra. Visto, né? Visto americano. Vai ficar mais fácil aqui. Você vai ter que colocar visto português, visto americano, visto espanhol, enfim, visto europeu, né? Então aqui você tem visto americano ou como conseguir visto, né? Como tirar visto. Como tirar o visto. Tá? Aí interessante, ó, como tirar o visto do Instagram, como tirar o visto do WhatsApp. Então você vai ter que ir especificando as palavras, ó, como tirar o visto americano. Aí tá lá, ó, ele já começa a mostrar de turista, no Paraguai, para morar, de estudante, de trabalho. Então todos esses termos... No Paraguai, adorei ali. E aí vem um feedback legal aqui. Separe os termos que você está identificando, tá? E que você identifica, que você pensa, que você raciocina ali, que isso pode ser um bom negócio para o escritório. Não fica viajando muito na maionese em pegar tipo assim, como tirar o visto 2021. Será que este como tirar o visto 2021 é melhor do que como tirar o visto americano para morar? Qual será que é mais interessante? Qual será que é mais relevante? Separe e classifique. Fala, cara, esse como para morar, para mim me parece um cara mais relevante, porque esse cara vai investir. Né? Esse cara provavelmente ele está com mais dinheiro. Se ele quer morar nos Estados Unidos, ele está migrando com a família dele toda. Esse cara me parece mais interessante como negócio. Oportunidade de negócio mesmo, né? Não Pensar o que está por trás, na circunstância. É o job to be done aqui mesmo, na veia. Tá? Porque dá para considerar que de cima para baixo, nessa pesquisa ali, ó, como tirar visto para turista, tem mais pesquisa do que o tirar visto 2021, que tem mais pesquisa do que o tirar visto americano, ou não? Nem sempre funciona isso, que dá para você considerar assim, que o Google ele tenta simplificar e facilitar a nossa vida. Ele não está colocando ali de bobo. Isso é a primeira lógica, ele não está colocando de bobo. Se ele não está colocando de bobo, existe um volume. Aí você tem que identificar o volume, que é o que a gente vai fazer agora. Tá? A gente usa aqui algumas ferramentas, eu vou mostrar uma ferramenta que é uma ferramenta paga. Duas ferramentas são interessantes, uma é esta SEMrush, que eu estou colocando aqui, a outra é Uber Suggest. Ambas você pode fazer por um limite, tá? Número de pesquisas, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma das palavras-chave que eu recomendei que você fizesse um mapeamento amplo, certo? Coloca várias palavras-chave e vou colocar aqui. Quanto menor o tamanho da palavra-chave, mais relevante, mais comum ela for, mais insights você vai obter. Então a Uber Suggest é essa daqui, você pode botar a palavra-chave aqui, certo? E eu vou botar no SEMrush para que você tenha uma noção um pouquinho melhor sobre essa palavra-chave. Eu vou pegar aqui como tirar o visto americano, só para a gente dar uma brincada aqui com este termo aqui para entender se existe um volume significativo e quais são as formas de pergunta que as pessoas fazem no Google e principalmente o volume, né, que tem dessas perguntas para você definir qual você vai focar. Vamos lá então, como tirar o visto americano. Olha só, volume já demonstrou aqui para a gente. Então nós temos aqui 3.1K de variações da pesquisa, tá, de volume total. Então, são 539 variações da palavra-chave e 3.1K de pesquisa. A gente tem 312 mil pessoas relacionadas ao assunto procurando mensal, tá? Então, assim, o tamanho do público é relativamente bom e tem mais de 1.000 palavras relacionadas. O que é essa palavras relacionadas? Quer dizer o seguinte, ó, como tirar visto americano, como tirar o visto, onde tirar visto, onde tirar visto americano. São variações que estão relacionadas, por isso que ele tem mais amplitude, entendeu? Então, como eu falei ali anteriormente, você vai fazer uma lista, né, no Google, no Excel, gigante. E aí depois você vai começar a usar cada um daqueles que você acha que são mais relevantes para ver se tem gente procurando. E vai escolher um daqueles termos para trabalhar, por exemplo, uma campanha de Google Ads e alguns daqueles termos para trabalhar no seu conteúdo, certo? Isso que vai fazer toda a diferença. Então aqui é mais para demonstrar, é desta forma que a gente faz, é o mapeamento de palavras e depois a identificação se de fato elas têm volume. Ficou fácil de entender ou não? Achei legal, acho que dá para simplificar para a pessoa, né? Que aqui ela tem que entender eu só fico em dúvida assim, o que é uma quantidade significativa, sabe? Porque 312 mil me parece bom, mas quanto disso eu vou conseguir atingir, assim, ou se tiver abaixo de tantos mil, não vale a pena ir naquele conteúdo? Qual que seria esses números? Cara, bem legal. Ó. A lógica que a gente segue aqui para vender, por exemplo, falar assim para o advogado, olha, eu vou indicar para você um conteúdo para você, enfim, se posicionar na primeira página do Google Orgânico, que você vai demorar 1 ano para conseguir e tal, porque vale a pena. Qual o critério que a gente utiliza? No mínimo, o primeiro posicionado ele tem que ter 1.000 de tráfego.
primeiro posicionado. Por que 1.000 de tráfego? 1.000 de tráfego mensal, tá? Porque a média de conversão em contato, quando bem feito, é de 1, 2%. Então, se eu tenho 1.000, estou falando em 10, 20 oportunidades geradas por aquele conteúdo. Só que eu investi naquele conteúdo, depois de um ano ele foi parar na primeira página. O que acontece muito é que às vezes o advogado ele olha um termo e ele fala assim, nossa, esse aqui, por exemplo, vou pegar um termo aqui, como tirar do visto americano para menores de 18 anos. Sensacional. É isso que eu quero trabalhar esse conteúdo. Aí você vai lá e bota no Google esse conteúdo. O que acontece? Aquele cara às vezes tem sim, 100 de acesso, ele está na primeira posição. Aí você vai ralar, vai fazer um baita conteúdo e tal, depois que você se posicionar, ninguém vai ver, porque não tem gente procurando o suficiente para aquilo. Estou dando um exemplo, né? Nesse caso tem um volumezinho até melhor. Então cuidado com este romantismo de querer falar sobre assuntos que você quer falar, na verdade, que você gosta de falar. Foque em assuntos que de fato têm tráfego. Então, a recomendação, no mínimo 1.000 o primeiro posicionado. Daí essa análise tem que ser feita das páginas específicas do Google, daí, né? Não da palavra-chave só. Isso, exatamente. Para ver se faz sentido, se tem volume mesmo. Porque se tem tráfego também, mas a pessoa não está clicando. E aí você vai ver que assim, tipo, o primeiro posicionado ele diz muito. Porque são 10 posições orgânicas, então o primeiro tem 1.000, geralmente o segundo vai ter o quê? Vou fazer um exemplo aqui, uma conta assim, 900, terceiro, 800, 700, 600. Então, se você chegar na primeira página, na última posição, você vai ter 100 acessos, 50 acessos. Porque a grande maioria não vai para a segunda página, mas pode ser que role e clique no seu link. Então, o primeiro passo é entender se a palavra-chave em si ou as ramificações dela fazem sentido. Daí a segunda é entender que se naquele termo que você vai querer atingir ali tem tráfego nas páginas que estão já bem ranqueadas, né? Perfeitamente. Olha só que interessante para fazer um teste real aqui, né? A gente avançar para a próxima etapa. Ó. Egali. Tá? Eu sei que essa empresa até é bem expressiva. Ela está na primeira posição orgânica. Certamente ele tem um volume absurdo aqui, tá? Então vamos fazer ao vivo aqui. A Egali que nos desculpe. E vamos ver o volume que ele tem. Certo? Aí. Depois eles pagam consultoria para nós. Vamos ver o volume que ele tem deste conteúdo orgânico, tá? Para ficar fácil de você que está nos acompanhando entender. Então, a palavra que a gente utilizou, como tirar o visto americano, e pegou o primeiro posicionado organicamente, porque esse tipo de palavra sempre remete a muita gente fazendo anúncio. Né? Então você vai ter de escritório, vai ter empresas que não são necessariamente escritórios de advocacia anunciando para tentar obter esse tráfego. Ó. O Egali, então, que a gente está identificando aqui, ele tem, vamos dar uma olhada aqui, tá carregando. É uma empresa muito grande, intercâmbios, né? Acho que Europa é muito forte. Ele deve dominar bem ali esse primeiro. Ó, ele tem 14 mil acessos mensais desse conteúdo. Bastante, hein? Nesse 14 conteúdo mil acessos, só nesse conteúdo. Até a ferramenta ela já dá um dado aqui, né? Tipo, o custo desse tráfego. É como se você tivesse que pagar pelo valor que geralmente o Google Ads cobra, que as pessoas estão no leilão pagando, custaria mensal 2,3K em dólar. Então nós estamos falando o seguinte, ele gastaria uns 12 pau. O que isso está querendo dizer? Cada acesso dessas pessoas, né, que geram esses 14 mil estão custando aproximadamente 90 centavos, 80 centavos para ele. Ele está tendo retorno. Esse é o retorno do marketing de conteúdo quando ele acerta no alvo. Mas aí é aqui em Ads mesmo, né? Não tá falando aqui em Ads, eu estou considerando assim, tipo, eu não tenho este tráfego, mas eu quero investir e trazer esse tráfego desse cara. Isso, eu vou ter que gastar uns 12 mil. Então tem que valer muito a pena em negócio, certo? Para fazer sentido. Por isso que o marketing de conteúdo, quando bem feito, ele dá muito resultado, mas lembre-se que você tem que priorizar conteúdos que têm, de fato, volume. Bacana? Vamos passar direto para a última etapa. Você não consegue descobrir aí na plataforma quanto tempo demorou para ele chegar nessa posição, né? Ou há quanto tempo existe esse conteúdo, ou algo do tipo. Tem como? Você até consegue, tem que olhar um pouquinho mais. Isso é relevante? Assim, não é tão relevante. Vamos pegar aqui alterações na posição. A gente consegue, por exemplo, pelo site, a gente consegue entender, tá? Pelo período que ele tem, né? Então aqui, a tendência de alteração na posição. Aqui ele já vai nos dar uma pequena premissa aqui de informação, depois ele tem posições. Isso, ele vai mostrando sempre o seguinte, geralmente um conteúdo ele pode levar, depende da competição, né? Por exemplo, Egali aqui que está super bem posicionado, provavelmente ele levou um bom tempo, né? Meses para conseguir. Aqui ele está dando, vou dar o tempo total aqui para ficar mais fácil. Então aqui ele está dando o seguinte, ele começou, até não faz tanto tempo, janeiro de 2019. Não, já faz 2 anos e meio. Aí. Isso, Provavelmente ele estava investindo antes disso, mas na hora que o tráfego começou, janeiro de 2019, ele foi mantendo, teve alguns picos aqui, mas mantém. Então hoje ele tem uma posição bem consolidada. Ver isso, né? Porque desde o lançamento do conteúdo já tem esse tráfego, não é agora recente. Acompanhando, né? Então você consegue identificar, por exemplo, que palavras-chave que você perdeu, posição, como ele está mostrando aqui, perdidas, pioradas, né, para você vir atualizando esse conteúdo.
O trabalho de conteúdo, assim, quando ele tem muita competitividade, como é este o caso aqui, ele exige muita atualização, por exemplo. Esse conteúdo deve ser atualizado com bastante frequência. Então, eles entram, mexem no conteúdo, porque mudou alguma regulamentação, alguma coisa nesse sentido. Então, o tempo todo mexendo no conteúdo e trazendo novas informações que o usuário, de fato, está buscando. Isso faz com que eles continuem A outra pergunta aqui, vai dar tempo da gente nesse episódio cobrir ou vamos deixar para o próximo? Cara, vamos falar sobre ela bem brevemente aqui. Então tá, o Rodrigo Reis Gonçalves aí perguntou se o que teria de tráfego, né? Qual que seriam as oportunidades dentro do tema de prevenção de lavagem de dinheiro para empresas. Legal. Cara, vamos pesquisar aqui, ó, ao vivo, quem sabe faz ao vivo, vamos colocar aqui lavagem de dinheiro para a gente ver o volume que tem e a gente vai passar para a última etapa já mostrando o volume, né? Que é o que ele está nos perguntando aí, Rodrigo. Então vamos lá, lavagem de dinheiro. O que acontece com esses termos aqui? Ó, mais um termo como a gente viu do processo migratório. Lavagem de dinheiro remete muito a trabalho de faculdade, remete muito a algumas coisas assim, tá? Então vamos ver se existe alguma palavra-chave aqui que seja significativa para a gente poder passar como insight para você. O pessoal do meu bairro procura muito isso, lavagem de dinheiro, essas coisas assim, como né, facilitar né, processos e tal. Nem vou falar o bairro que você mora para você não ser linchado ou cancelado nas redes sociais. O meu bairro é perigoso, cara. Ó, então, lavagem de dinheiro é mais um termo que eu já fiz alguns trabalhos para escritórios, análises para escritórios que têm essa relação. Eu já fiz alguns trabalhos de lavagem de dinheiro para os clientes aqui. E geralmente eles não procuram como lavagem de dinheiro, mas procuram direto pelo processo em si, pela causa em si, sabe? Relacionada a isso. Termos que estão mais... Ó, mas aqui tá para ter uma noção um pouquinho melhor, tá? Vamos ver se a gente identifica alguma palavra interessante aqui. A gente tem 56 mil de tráfego de variações da palavra, certo? O que é o 17 mil ali do lado? Ó, Que é o esse aqui é número interessante, principal? ó, crime de lavagem de dinheiro, tá vendo? Ó? Crime de lavagem de dinheiro está bem direcionado. Então, inclusive aqui pode ter tráfego interessante de pessoas procurando. Pô, deixa eu entender o que é o crime de lavagem de dinheiro, se eu me enquadro. Então, enquadramento do crime de lavagem de dinheiro, quando é que você se enquadra no crime de lavagem de dinheiro, que situações que você pode ser indiciado por lavagem de dinheiro. Nossa, mas tá? 17 mil variações, é isso? 17 mil variações. Nossa, coisa pra caramba. Justamente por isso, porque tem muitas possibilidades de lavagem, de usar este termo, como a gente está vendo aqui. E parece que, para quem não está vendo a tela ali, né, tem as 5 principais, 4 são assim, lavagem de dinheiro, o que é lavagem de dinheiro, lei da lavagem de dinheiro, lei da lavagem de dinheiro de novo. Isso aí não necessariamente é sobre quem está procurando um advogado para atender alguma causa nesse sentido, né? Mas sim sobre uma pesquisa, algum estudo acadêmico, enfim, para trabalhar. Essa é uma parte meio subjetiva que geralmente se resolve da seguinte forma, se eu colocar crime de lavagem de dinheiro e o Google, lembrando né, que o Google é rei, se ele me mandar para dentro de um conteúdo, certo? Ó, por exemplo, aqui ele botou num anúncio, depois ele botou aqui .jus, né? Então ele mandou para um site do Tribunal de Justiça, Planalto, ele está muito mais na informação. Mesmo esse ainda está na informação. Está muito mais na informação do que propriamente dito na causa, alguém, Mas é que dá para entender também que o cara que está pesquisando isso, ele não vai jogar no Google assim, né? Precisa de alguém me ajudar que eu estou lavando dinheiro. Não, o que acontece geralmente nesses casos que eu já percebi, assim, analisando várias palavras-chave, é que ele procura sobre enquadramento. Ele tenta entender se o crime dele se enquadra como lavagem de dinheiro, qual que é o tamanho da pena, as circunstâncias, o quanto ele está enrolado, tá? E aí são variações. Por isso que, né, voltando, eu não vou fazer aqui o exercício para não ficar longo demais, mas você tem que fazer um mapeamento de palavras-chave que são circunstâncias que estão relacionadas à lavagem de dinheiro. Às vezes pensar só na lavagem de dinheiro, ficar só focado nela é o principal erro. Sai da palavra lavagem de dinheiro. Né? Qual foi o crime que ele cometeu? Sonegação de imposto? Entendeu? O que ele fez? Né? Então pense nas outras circunstâncias que pode ter levado. Você vai encontrar palavras muito mais interessantes que vão relacionar, o fim seria lavagem de dinheiro, mas o meio às vezes pode ser, por exemplo, sonegação de imposto. Né? Então isso pode relacionar. Então tem que pensar em outras circunstâncias que aí sim você vai encontrar uma forma legal e palavras que são relevantes para você trabalhar. Mas nesses casos, assim, me parece, né? Você vai saber falar melhor, que a palavra lavagem de dinheiro não vai gerar muito negócio, né? Vai gerar ali conteúdo mesmo putz, a pessoa não está no saída de funil que a gente fala, né? A pessoa talvez está procurando como me defender de uma atuação criminal, sei lá. Porque ela não vai procurar exatamente o crime que ela cometeu, será? O que você acha? O que acontece muito assim, ó, vale a pena você trabalhar ação, que é o conceito de funil, né? Topo, meio e fundo de funil. Sempre que a palavra, por exemplo, tá usando, como esse exemplo que você usou, né? Como me defender e tal, a gente acha que ela tem um volume expressivo, mas geralmente ela não tem. O volume é muito pequeno. Então é melhor, às vezes, você investir numa compra, por exemplo, de palavra-chave no Google Ads. Se você identificar que, tem um volumezinho aqui interessante, vou usar o Google Ads para fazer essa compra dessa palavra, porque o volume é pequeno. Agora, pensa assim,
como me defender, né? Como, né, enfim, resolver o meu problema de lavar dinheiro por uma acusação que você está tendo. Ok, tem um volume menor. Mas agora, uma etapa anterior, que pode não ser lavar dinheiro, como eu falei aqui, né? Sonegação fiscal, sabe? Talvez muita gente esteja com esse problema, tentando entender, e o volume de pessoas entrando num conteúdo como esse justifique o investimento em um conteúdo. Porque aí você vai ter, sim, o estudante, você vai ter o potencial cliente, certo? E aonde é que vai dar o tom? Vai ser no próprio conteúdo, na mensagem em si. Então, por exemplo, você pode começar um conteúdo como esse tentando direcionar para o escritório. Dizer, nosso escritório, uma das nossas especialidades é essa. Tivemos aqui alguns casos que nós já tratamos, em que eles foram erroneamente, por exemplo, enquadrados em lavagem de dinheiro e que as situações eram essas. Então, você vai poder, por exemplo, criar o que a gente chama de storytelling, inventado, né? Que você troca os nomes das pessoas, que você não pode usar o nome do teu cliente ou o nome da empresa. Boa. Então, nesta situação, né, este nosso cliente estava sendo indiciado em razão disso, isso, daquilo, mas nós conseguimos reverter para, exemplo, estelionato. Estou viajando aqui para ficar um pouco mais fácil. Então você vai investir em conteúdo orgânico se o volume justificar. Tipo, a gente viu ali atrás, tinha 14 mil. Cara, se você tirar de 14 mil, se 10% tiver potencial, são 1.400. E de 1.400, 1 ou 2% converter, pelo tamanho das causas conhecendo aqui, faz sentido você investir. Muito bom. Agora, se você gostou desse corte, tenho certeza que você vai gostar do episódio completo. Vou deixar o link para você aqui acessar. Nesse episódio a gente fala sobre case sucesso e outras estratégias de marketing jurídico que agora você pode implementar no seu escritório. E vou te recomendar também outros 2 vídeos que fazem muito sucesso por aqui. Um a gente fala sobre Instagram para advogados. Afinal, o que faz o Instagram do mercado jurídico bombar? E o outro a gente fala sobre quanto ganha um advogado, uma atualização sobre salário médio, diferentes áreas de atuação. Os 2 vídeos estão super legais, convido a você a deixar o seu comentário, se inscrever aqui no canal, assiste esses vídeos e depois nos passa um feedback. Um abraço e a gente se vê nos próximos vídeos.